Fala galera, professor Bruno Lima aqui com vocês do canal Matemática com Lima, trazendo a resolução, olha só, da Canguru 2024, galera. Isso mesmo, a gente vai fazer a resolução aqui do nível J da primeira questão da Canguru 2024, beleza? Se você quiser ver as resoluções dos outros níveis e de outras questões, acessa a playlist do canal. Se eu não tiver postado ainda, deixa aí nos comentários qual questão de qual nível você quer que eu faça a resolução, que eu vou estar de olho para poder fazer essas resoluções, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 1 da prova de 2024, né? Nível J. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Qual dos quadrados é formado por duas partes diferentes? Galera, quando a gente tem esse tipo de questão, o que eu falo para os meus alunos? Você pode pintar uma das partes e comparar com a outra, ou até mesmo você pode comparar as áreas entre elas, ok? Por exemplo, ó, olha só essa letra C. Aqui tranquilamente a gente pode pintar essa parte aqui que eu estou fazendo com o verde, beleza? E comparar com a outra parte que aqui eu vou pintar de outra cor, ó. Vou pintar aqui com roxo, beleza? Então, se as partes forem exatamente iguais, obviamente, né, as figuras não são diferentes. E aqui, tranquilamente, a gente pode ver, né? Até mesmo se a gente comparar as áreas, a área de um é exatamente igual à área da outra. Então, né, aqui, essa questão aqui, eu tenho certeza que você acertou, porque é muito fácil, né? Qual é dessas alternativas, as duas figuras que são diferentes? Aí está na cara, né, meu povo? Olha só, é a letra E, né? Se você observar aqui, eu vou pintar, olha só, de verde é essa parte daqui, ó. E vou pintar de roxo, né, a outra parte, que é justamente essa, tranquilo? E se você notar, né, aqui tranquilamente, inclusive a área da verde, ela é menor que a área roxa. Olha só quanto é a área da verde, ó, quantos quadradinhos tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E qual é a área roxa? Olha só, vou fazer até de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meu povo. Então, a gente aqui tem totalmente áreas diferentes. Então, obviamente, né, o nosso gabarito, olha só, olha lá, isso mesmo, letra E. Não são figuras iguais, até porque não tem áreas iguais, tranquilo? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da segunda questão da Canguru 2024, isso mesmo. Essa aqui é a prova do nível J, ok? Então, se você quiser ver as resoluções dos outros níveis ou até mesmo as próximas questões, acesse o canal, a gente tem aí as playlists separadinhas por níveis, beleza? E se eu ainda não tiver postado alguma questão que você queira ver resolução, deixa nos comentários qual vai ser essa questão que eu vou estar de olho, beleza? Para poder adiantar essas questões, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução dessa segunda questão. Olha só o que diz a questão, meu povo. A soma do número de pontos em faces opostas no dado da figura é 7. Ok? Então isso aí é extremamente importante. Nesse dado, o vértice P é comum às faces 1, 2 e 3 pontos. Dizemos que a soma de um vértice é a soma dos números de pontos nas faces que tem esse vértice. Por exemplo, a soma dos vértices P é 1 mais 2 mais 3 igual a 6, porque o P tem as faces 1, 2 e 3 comum, beleza? Nesse vértice. Tranquilo, né? Bem fácil de se entender. Mas a pergunta é, qual é o maior valor dentre as somas dos vértices Q, R e S? Galera, primeiro a gente tem que achar quais são as faces que estão faltando aqui no nosso dado, né? Então vamos lá, ó. Essa face daqui, ó, que inclusive ela é comum ao vértice Q. Qual é? Se o oposto a ele é o 2, né, e tem que somar 7, então obviamente essa face que está aqui vai ser o 5, tranquilo? E a face oposto ao 3, ó, 3 mais quanto dá 7? Mais 4, né? Então essa face aqui é 4. E a face oposto a 1, né, é exatamente, você sabe que é o 6, né? Então essa face aqui abaixo é o nosso 6, beleza. Agora a gente vai começar a fazer as nossas somas, beleza? Começando com o vértice Q. Quais são as faces que contêm o vértice Q? Se você observa na nossa figura, é a face que tem um ponto, 3 e a 5, né? Então a gente tem que fazer 1 mais 3 mais 5, 1 mais 3 mais 5, 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Então o vértice Q corresponde a 9 pontos. Agora a gente vai para o R, beleza? Quais são as faces comuns ao R? O R é esse daqui. Então a gente tem 2 pontos, 3 e 6, beleza? 2 mais 3 mais 6. Aqui, colocar aqui, ó. 2 mais 3 é exatamente 5, mais 6, 11. E para a gente acabar, só falta o vértice
S, beleza? Quais são as faces comuns a esse vértice S? As faces 1, 2 e 4, não é isso? Então, a gente vai ter 1 mais 2 mais 4. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. E a pergunta é, qual é o maior valor dentre as somas? O maior valor é justamente 11. Então, nosso gabarito, isso mesmo aí, letra D. Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da questão 3 da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução da prova do nível J, beleza? Mas se você quiser ver as resoluções de outros níveis, ou até mesmo as próximas questões, acesse o canal, beleza? Que a gente tem aí as playlists separadinhas por níveis. E já que você acessou o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as próximas resoluções, beleza? Então vem comigo fazer a resolução dessa terceira questão, que é particularmente, eu achei muito fácil, beleza? Uma das mais fáceis dessa prova, né? Olha só o que diz essa questão, meu povo. Qual o valor daquela expressão? Somente isso, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu vou, né, tem diversas formas de fazer. Eu vou fazer aqui de um jeito, do jeito que eu faria, beleza? Então a gente tem aqui, ó, exatamente, ó, 2 vezes 0,24, que eu posso colocar aqui, eu já fazendo a resolução, beleza? 0,48, beleza? E embaixo a gente tem assim, ó, 20 vezes 2,4. Eu vou fazer assim, ó, o 20 é 2 vezes 10, né? E o 2,4 eu vou fazer a multiplicação pelo 10, que vai dar quanto? 24, né? Então a gente tem aqui, ó, 24, que vezes 2 dá quanto? 48, né? Então aqui dá 48. É uma forma simples de você multiplicar aos poucos os números, beleza? Só que em cima, né, do nosso numerador, a gente tem exatamente o quê? O número decimal. Se você quiser, né, você pode fazer a divisão assim, não tem problema nenhum, beleza? Simplificar o que for. Mas eu quero tirar aquela vírgula aqui de cima. Observe que a gente tem duas casas decimais, então eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, beleza? Quando eu multiplico por 100 no numerador e no denominador, eu não altero a minha fração, então vai ficar 48, porque multiplicar por 100, a vírgula vem duas casas para a direita, beleza? E embaixo a gente acrescenta dois zeros, né? Ah, então fácil demais. E agora eu divido por 48 em cima e embaixo, ó. Divide por 48, divide por 48. 48 dividido por 48 dá 1. E 4.800 dividido por 48 dá exatamente 100. E ora, agora ficou muito fácil. 1/100, né? Basicamente aqui tá de graça agora. 1/100 é quanto? É 0,01 em número decimal, né? Então aqui claramente o nosso gabarito, meu povo, isso mesmo, letra A, né? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da quarta questão da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente tá fazendo a resolução da prova do nível J, beleza? Mas se você quiser ver as outras resoluções dos outros níveis, ou até mesmo as próximas questões, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por níveis, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução dessa questão. Olha só o que diz, galera. Um jogo acontece da seguinte maneira: cada jogador pula em cada um dos quadrados com um pé ou dois pés. O jogador deve sempre repetir o seguinte procedimento. Qual é? Olha aqui, ó. Pé esquerdo, dois pés, pé direito, dois pés, como na figura que está aqui, ó, beleza? Então sempre é esquerdo, dois pés, direito, dois pés, assim por diante, se repetindo aí, beleza? Aí quando a gente tem exatamente aqui, ó. Quando Maria jogou, ela pisou exatamente em 48 quadrados. Quantas vezes o seu pé esquerdo tocou no chão? Galera, aqui a gente tem primeiro, né, que analisar uma coisa extremamente importante. Essa última frase, vou até destacar aqui pra gente, ó. Quantas vezes o seu pé esquerdo tocou no chão? Por que, Bruno, isso é extremamente importante? Porque alguns alunos vão contar apenas, né, o pé esquerdo, quando a gente tem somente o pé. Mas ele quer saber quantas vezes o pé esquerdo tocou no chão. Note que quando a gente tem dois pés no chão, o pé esquerdo está tocando no chão, beleza? Então aqui, basicamente, a gente pode fazer tanto essa questão na raça, que é você fazer todos os 48 quadradinhos e ver quantas vezes o pé esquerdo tocou no chão. Claro que considerando o pé esquerdo sozinho e os dois pés, porque também tem um pé esquerdo tocando no chão, beleza? Ou você pode identificar o padrão e projetar para futuros valores. Como assim, Bruno? Primeiro, vamos ver quantos quadradinhos tem com os dois pés. Se você observar aqui, se a gente fosse enumerar esses quadrados, a gente teria basicamente assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Note que sempre os dois pés estão nos números pares, ok? E como são 48 quadrados, quantos são pares? Ora, 48 números, né? Metade é par e metade é ímpar. Isso. Então, de cara, a gente já tem aqui, ó, 24 quadrados com... Eu vou colocar um pouquinho para cá, né? Para a gente ter mais espaço. 24 quadrados com os dois pés. Logo, se tem os dois pés, significa que o pé esquerdo está no chão. Então, a gente já tem 24, beleza? Só que a gente também tem que considerar quando a gente tem somente o pé esquerdo no chão. Agora, a gente vai identificar esse padrão. Se você observar aqui, ó, a gente começa com 1, né? Então, vamos lá, vou até mudar a cor aqui, ó. A gente começa com 1 e depois o próximo pé esquerdo é onde, ó? Se você observar, é no 5 lá, né? Então, é no mais 4. Se você observar, o padrão se repete sempre somando 4, ok? Então, se a gente quiser aqui escrever uma lei para determinar qual é o próximo, sempre vai ser o 1, que é o nosso primeiro, mais 4 vezes um n, n sendo um número natural. Observe que se n for 1, né, a gente tem ali 4 vezes 1, 4, mais 1, que é o primeiro aqui, ó, 5, que é o nosso que está lá, o nosso pé esquerdo. Se n for 2, a gente tem 9, que é o próximo pé esquerdo. Se n for 3, e assim por diante, a gente tem 13. Então, é sempre mais 4, beleza? Até chegar no 48. Então, a gente tem que saber qual o valor de n, ou seja, a gente tem que decompor esse 48 dessa forma. Só que se você observar o 48, né, a gente pode escrever assim, ó. 48 é igual a 4 vezes 12. O n é 12? Não. Por quê? Porque a gente ainda tem um mais 1 lá, beleza? Então, qual o maior valor possível de n que a gente tem para essa expressão? 11, né? Então, significa que a gente vai ter a primeira casa com o pé esquerdo e mais 11 casas com o pé esquerdo. Totalizando quantas casas se o nosso n aqui é 11? Totalizando, né, aqui 12 casas com o pé esquerdo, beleza? Então, basicamente, agora a gente tem a nossa resposta. Por quê? A gente tem 24 casas com os dois pés, logo o nosso pé esquerdo está tocando no chão, então a gente considera esses 24, mais 12, 24 mais 12, isso mesmo, meu povo, gabarito, letra C. Tranquilo? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da quinta questão da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução do nível J, beleza? Mas se você quiser ver as resoluções de outros níveis, ou até mesmo questões anteriores, ou as próximas questões, acesse o canal que a gente tem aí a playlist separadinhas por níveis, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução dessa quinta questão. Olha só o que diz ela, galera. Tim quer reproduzir a figura ao lado numa folha de papel sem, ó, isso aqui é extremamente importante, viu? Sem tirar o lápis da folha e com as medidas mostradas que estão aqui, né? Nossa figurazinha, beleza? Ele pode escolher qualquer ponto da figura para começar a desenhá-la. Então, ó, qualquer ponto, beleza? Aqui, ó, eu vou destacar pra gente. Qual é a menor distância, então ele quer saber a menor distância aqui em centímetros que o lápis deve percorrer para desenhar completamente essa figura. Galera, primeira coisa, a gente não pode tirar o lápis do papel, beleza? Então, observe que, como essa figura aqui tem um ponto de interseção, que é esse pontinho aqui vermelho, beleza? Quando a gente for passar de um segmento para outro, que a gente vai chegar na extremidade desse segmento, a gente tem que voltar para poder ir para o outro segmento oposto, beleza? Basicamente isso. Então, o que a gente tem que saber? Que toda vez que eu chego em qualquer ponto, né, e eu for para um segmento, quando chega na ponta dele, eu tenho que voltar. Tranquilo? E como a gente pode começar em qualquer ponto, né, onde a gente deve começar então? A gente tem que começar em um ponto onde a gente não precise voltar dos maiores segmentos.
Por exemplo, vamos supor que você comece desse ponto aqui, beleza? Quando você fosse fazer o segmento de 3 centímetros, que é exatamente aqui do meio até o final, ok? Você teria que ir para os 3 centímetros e voltar para o meio para poder fazer outros caminhos, beleza? Então, note que eu sempre vou e volto para poder fazer exatamente essas linhas. Então, como a gente quer o menor possível, eu não posso começar em outro canto a não ser aqui. Eu tenho que começar necessariamente aí. Por quê? Quando eu começo nesse ponto, eu passo pelo segmento de 3 centímetros uma vez só. Eu não preciso voltar a ele, beleza? Se eu começar em qualquer outro ponto, eu tenho que ir para o de 3 centímetros e depois voltar. Ou seja, eu estou contando logo 6 centímetros em uma só. Tranquilo? E como a gente quer a menor distância, né? A gente não vai querer isso. Contar 6 centímetros de uma só, ao invés de contar somente 3, beleza? Então, a gente tem que saber que o ponto de começo tem que ser aqui, ok? Então, a gente vai fazer exatamente esse segmento, beleza? Note que a gente tem 4 centímetros, ok? Que é o de 3 mais esse de 1. Só que a gente não pode tirar o lápis papel, né? Então, a gente precisa voltar aqui, parar nesse ponto, né? Ainda com o lápis em cima do papel e escolher para onde ir. Aqui, como a gente sempre vai ter que ir e voltar, beleza? A gente não precisa saber seguir um caminho. Mas eu vou parar de 1 centímetro, beleza? Porque se for parar de 2 centímetros, eu tenho que ir nos 2 centímetros, né? Tipo aqui para baixo, e voltar para depois ir para o de 1. Então, primeiro eu vou para o de 1 centímetro, beleza? Então, a gente voltou 1 centímetro aqui, né? Então, a gente vai, ó, 1 centímetro para cá, mais 1 voltando, né? Então, 2. Aí, depois para a direita, 3, mais 1 voltando, 4, para poder parar de novo aqui no meio, beleza? Então, mais 4. E agora sim, para os segmentos de 2 centímetros, que a gente vai 2 indo, mais 2 voltando, beleza? E depois a gente segue mais 2 para poder finalizar. Então, são mais 6, né? Então, mais 6 aqui. E, né, fazendo aqui a soma, 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Então, nosso gabarito, isso mesmo, meu povo, gabarito letra B, né? Deixa aí nos comentários se você achou essa questão fácil ou média, beleza? Eu achei fácil. E a gente só precisava ter um olhar diferente, um raciocíniozinho melhor, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhar e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis, valeu!